agradecer de novo pelo convite. Agradecer também a oportunidade de estar na mesma mesa, ser parceira tão querida dos trabalhos do Departamento de Psicologia. Também a oportunidade de encontrar a Lorena e Cassiana, parceiras também em outros momentos da Psicologia. E dizer assim que é muito bom, no geral, a gente ter a oportunidade de estar com pessoas que estão sentindo o mesmo chamado, o mesmo interesse pela psicologia. E explorar o que ela tem a dizer para esse momento histórico, o que ela pode aportar à profissão do clínico. E isso nos leva a lugares que, para mim, são muito, muito inspiradores. Primeiro, assim, para quem ainda não... A maior parte faz parte do grupo, né, João? Já tem uma boa noção de psicologia, né? Não? Então, deixa eu dizer para vocês. A psicologia, ela é fenomenológica, ou seja, centrada na experiência direta do humano. Ela é ecocêntrica, portanto, ela rompe com o padrão antropocêntrico. Ela é transdisciplinar, portanto, ela rompe com uma epistemologia que reencena o fracionamento da realidade. E ela é decolonial, ou seja, ela rompe com uma história antiga, que talvez nos remeta ao início do patriarcado, e que, tanto quanto as outras três, faz parte de todo um conjunto de estruturação psíquica que está na raiz da nossa crise contemporânea. Nesse sentido, dentro da literatura, dentro do movimento da ecopsicologia, nasceu a sua contraparte clínica, chamada inicialmente de ecoterapia. Hoje nós estamos preferindo chamar de ecopsicoterapia, porque a ecoterapia ela foi se tornando, com o tempo, uma prática associada a muitas outras formas de fazer terapia, usando elementos da natureza, mas não especificamente uma psicoterapia. E, nesse sentido, a ecopsicologia ela passou a ser uma provocadora, uma inspiradora dos fazeres clínicos de muitas vertentes. Então, a minha aproximação pessoal se deu pela gestalterapia. Eu sou gestalterapeuta desde 1987. Comecei, depois que fiz contato com a ecopsicologia, comecei a apresentar trabalhos ligados ao diálogo da ecopsicologia com a gestalterapia. Porque nos Estados Unidos isso aconteceu nos anos 90. Então eu busquei retomar o diálogo que havia começado naquela época. E esse trabalho que uniu Gestalt e ecopsicologia me levou a mim. Eu me dei conta que eu não poderia continuar o desenvolvimento do entendimento da prática de uma ecopsicoterapia se eu não integrasse também porque de todas, primeiro, vejam vocês, hoje existem escritos sobre ecopsicologia e centrada na pessoa. Existem escritos sobre ecopsicologia e psicologia transpessoal, ecopsicologia e análise do comportamento. E eu não tenho nenhuma dúvida que é só uma questão de tempo e outras abordagens terapêuticas vão precisar abrir diálogo com a ecopsicologia. E no meu doutorado eu quis fazer uma ponte entre a Gestalt, a ecopsicologia, e fui muito pretensioso, descobri isso dentro do doutorado, muito pretensioso.
e as ciências da sustentabilidade. Esse foi meu doutorado. Descobri lá que eu precisava estudar melhor em mim. E vim fazer toda a jornada, que já era um sonho antigo. Mas eu digo isso apenas para dizer a vocês que, quando a ecopsicologia surge com uma leitura crítica da própria psicologia, trazendo elementos que, vamos dizer assim, ocupam a sombra da psicologia contemporânea, né? E vem mostrando que existe uma relação direta entre a crise ambiental e a crise psíquica. Ela começa a falar isso logo no seu início. As primeiras obras já abordam isso. E, ao mesmo tempo, ela aponta que, na história da psicologia, a melhor maneira de dizer o que aconteceu na história da psicologia foi contar um pouquinho do grupo de onde saiu a ecopsicologia. Ela sai de um grupo de clínicos, porém, um grupo de estudos que também tinha profissionais de outras áreas, na Universidade de Berkeley, onde, desse grupo, uma das atividades que fizeram foi um seminário chamado Psicologia como se o planeta importasse. Olhem a ironia. Psicologia como se o planeta importasse. Isso nos faz admitir, desde o início da nossa profissão, fizemos psicoterapia como se o planeta não importasse. E agora nós chegamos numa fase crítica das relações com a natureza, relações que agora nós podemos ver que são claramente disfuncionais e não dá mais para trabalhar como se o planeta não importasse. É por essa razão que as muitas áreas da clínica, da psicologia clínica, começam a abrir espaço para um diálogo com a ecopsicologia. Algumas falando abertamente que esse diálogo vai ser feito, outras admitem só perifericamente. Mas o fato é que isso hoje está em processo. E aqui, com vocês, interessa, eu acho que essa é a nossa missão aqui, refletir sobre como essa reflexão, a partir de uma abordagem que foi se deslocando daquilo que era sombra na psicologia e assumindo as suas sombras. Né? Primeiro, saindo do intelectualismo e indo para a experiência direta. Isso é fenomenologia. Saindo de uma epistemologia fracionada para o diálogo dos saberes. Saindo de uma perspectiva antropocêntrica, que, de acordo com Arne Naess e a ecologia profunda, que é o fundamento filosófico talvez mais importante da ecopsicologia, apontou que está na origem da nossa crise ambiental. Indo para uma perspectiva ecocêntrica, o que significa que nós precisamos nos reconhecer como parte do grande sistema, que é o que você explorou bastante bem. E, ao mesmo tempo, decolonial, o que significa entrar na dimensão subjetiva e localizar na alma aqueles impedimentos para uma vivência mais desobstruída das relações em tudo que não é humano. O colonialismo, apesar de ter sido superado do ponto de vista geopolítico, ele se transformou numa realidade psicológica. E nós todos somos habitados, de uma maneira ou de outra, por crenças oriundas de uma perspectiva colonial e que tornam a nossa relação com o mundo natural absolutamente disfuncional. Nessa definição quádrupla da personalidade da ecopsicologia, esse é um guia para a gente fazer um pensamento, uma análise crítica do nosso trabalho aqui. Como fica, na prática, uma psicoterapia decolonial? Como fica uma psicoterapia transdisciplinar? Como fica uma psicoterapia fenomenológica que vai para além das relações humanas? Porque uma das maneiras que descreve a ecopsicologia é uma psicologia interespécies.
É uma psicologia que integra o que na literatura se pode encontrar como mais que humano. E que, quando inspirada com o olhar humano, a gente vai, como foi dito muitas vezes, olhar para esse planeta como um ente psíquico. Como a Dani agora no final se colocou, nós estamos revendo nossas ideias sobre o psiquismo no mundo animal, o psiquismo no mundo vegetal. Nós temos uma teoria importantíssima hoje, que é uma das fundamentações da ecopsicologia, que é a teoria de Gaia, que veio trazer a ideia de que nós habitamos um planeta que funciona como um organismo vivo, capaz de lidar com informações, com feedbacks, e se reajustando às situações, criando condições por meio da ação dos vários sistemas vivos para atingir o equilíbrio necessário à vida. Ou seja, que esse planeta funciona como nós funcionamos, fisicamente, psiquicamente. Algumas das provocações importantes da ecopsicologia para o mundo clínico são a da necessidade de rever o conceito sobre o ser humano, que nós estamos fazendo aqui, na fala da tarde, que foi excelente, aqui na fala da tarde, trabalhos, rever o que é o humano. A ideia de que essa diferença de corpo e mente que você trouxe, de um psiquismo que é cultural, né? O corpo que é biológico, isso é uma bobagem. O psiquismo é uma expressão da inteligência do planeta. A consciência do planeta se expressa na nossa subjetividade. Não é só o nosso corpo que é fruto, não é a biologia que é fruto da evolução planetária. A subjetividade é uma expressão da evolução planetária. As forças que equilibram os ecossistemas equilibram nossa psique. As muitas imagens internas que existem dentro de nós, os arquétipos, os complexos, as várias instâncias do ser, funcionam como um ecossistema. Nós carregamos um ecossistema dentro de nós. E somos expressão de um ecossistema que está dentro e fora de nós. Essas ideias têm o poder de ampliar o entendimento das escolas de psicoterapia. A ideia de que nós temos um vínculo profundo, psíquico, original, com toda a teia da vida. Com toda a teia da vida. Reconhecer que esse vínculo existe, mora em nós como o núcleo da nossa vida psíquica. Se nosso corpo é fruto da biologia do planeta, nós biologicamente somos conectados e vinculados com todos os ecossistemas. Se a nossa psique é também expressão da evolução da vida no planeta, nós psiquicamente somos profundamente vinculados à psique do planeta. Portanto, honrar nossa identidade como humanos, aí, desculpa usar humanos, sendo humano significa reconhecer esse pertencimento psíquico à psique maior de um planeta que foi visto pelos alquimistas como não só por eles, pelas antigas tradições, todas, que falam do grande princípio, o princípio religioso, espiritual mais importante, é a unidade de todas as coisas. Você vai achar isso no taoísmo, budismo, e que são, na verdade, expressões de uma verdade básica. Quando a gente fala de fenômeno e a ecopsicologia, para mim, ela se constitui uma fenomenologia de 3 faces. A primeira delas, a fenomenologia da experiência da natureza. A segunda é a fenomenologia da desconexão com a natureza. Entender o que se passa em nós quando estamos vivendo em desconexão com a natureza. E a terceira, que tem mais diretamente a ver com a clínica, a fenomenologia da reconexão com a natureza. Como é que se faz a reconexão com a natureza?
E aqui estamos nós, no seminário, com inspiração junguiana, e eu preciso contar, se vocês já não viram isso, aqui no grupo, no Diogo, ou em outra oportunidade, que é algo que nos conta a conferência, que ela diz o seguinte: eu vou rapidamente ler algumas linhas da conferência para vocês. Ela conviveu comigo até o final, e ela faz uma descrição de como estava Jung nas últimas fases da sua vida, a última fase da sua vida. Olha só o que ela diz. Injúrias pessoais não o afetavam tanto como o sofrimento do mundo contemporâneo. A devastação da natureza, os problemas do excesso populacional, a guerra, o estupro de culturas não cristãs ainda em florescimento pela brutalidade da tecnologia moderna. Para ele, esses problemas eram uma agonia. Esses problemas o mantinham constante e infatigavelmente à procura de qualquer possibilidade de uma transformação curativa que pudesse emergir das profundezas da psique. O que isso significa é que Jung sabia que haveria um movimento psíquico coletivo como uma força reequilibradora, e assim a psique funciona, na busca de contrapor essa realidade, que era uma agonia para ele e é para todos nós. Jung morreu em 1961. O movimento ecológico contemporâneo não existia. Né? Vocês têm claro isso, né? Porque o movimento ecológico moderno ele nasce em 1962, com a publicação da obra Primavera Silenciosa, que está traduzida para o português. Quem não conhece esse movimento? Primavera Silenciosa abre o movimento ecológico. E a gente pode e deve considerar o surgimento do movimento ecológico como uma compensação coletiva para essa hiperpolarização psíquica, antropocêntrica, coisificadora, que compõe o adoecimento da nossa espécie e o adoecimento do nosso tempo. Eu não sei se vocês já viram essas citações, mas me permitam mais uma, que reflete um pouco isso que eu digo. O homem ocidental não precisa de mais superioridade sobre a natureza, seja ela fora dele ou dentro dele, pois já tem ambas a superioridade da natureza interna e externa, já tem ambas em uma perfeição quase termomodélica. O que lhe falta é o reconhecimento consciente de sua inferioridade em relação à natureza ao seu redor e à natureza dentro de si. Ele deve aprender que não pode fazer exatamente como deseja. E se não aprender isso, sua própria natureza o destruirá. Ele não sabe que sua alma está se rebelando contra ele de uma forma suicida. Aqui, Jung traz a ideia que se a nossa psique individual e também na dimensão coletiva, ela aliena de tal maneira esse vínculo original, um vínculo de lealdade, de reciprocidade, de toda forma de vida. É um vínculo com um sistema auto-organizado que trabalha em cima de uma certa sabedoria ecológica e tenta substituir essa sabedoria original com uma tecnologia, uma visão econômica que busca controlar, uma religião que busca controlar a natureza, assim como modos de olhar para o ser humano que visam modelar, enquadrar, reprimir, quebrar a espontaneidade saudável. Se ele usa o seu psiquismo desse jeito, ele determina o seu futuro. O seu futuro vai ser trágico. Porque a inteligência auto-organizadora da psique, que é a mesma inteligência auto-organizadora dos ecossistemas, quando suprimida dessa maneira,
ela vai fazer alguma coisa. Ela vai se voltar na busca de reconstrução da saúde por meio de sintomas. E aqui ele termina essa frase apontando qual é o sintoma principal com o qual nós, da área clínica, estamos estudando. Ele fala que a alma está se rebelando contra ele de uma forma suicida. Em ecopsicologia, a gente usa a expressão ecocídio, de uma forma diferente da que é usada no Tribunal Penal Internacional. No Tribunal Penal Internacional se reconheceu o ecocídio como a destruição de um ecossistema, crime geral. Para nós, em ecopsicologia, é um pouco mais do que isso. Para mim, o melhor jeito de entender ecocídio é a partir da introdução do livro Natureza e Loucura, que abre uma pergunta. Como se explica uma espécie que insiste em destruir o hábitat do qual ela depende? Você pode falar que existe uma irracionalidade nisso, derivada da sociedade racionalista, inspirada no racionalismo, que se encaminha para o ápice da falta da racionalidade. Mas Jung ensinou que é assim mesmo. Se a racionalidade nega as outras dimensões da psique, ela se torna uma força destrutiva. E aquilo que foi suprimido vai tomar conta da racionalidade e se transformar em sintoma. Então, nós vivemos na era da racionalidade a fase mais irracional da nossa espécie. Já fizemos 2 guerras mundiais e eu estou vendo a terceira se preparar. Alguns autores, um autor especificamente, dizia, isso na época da Guerra Fria, que as pessoas estavam preocupadas com uma terceira guerra mundial naquela época. E ele dizia, não se dão conta que a terceira guerra mundial já está em andamento e está sendo travada pela cultura ocidental contra a natureza. Então, o que isso tem a ver com a gente? E como a gente pode integrar essas ideias à nossa prática clínica? Esse nosso seminário aqui, esse nosso evento, ele está dedicado à crise climática. A crise climática. A crise climática, ouvi uma ativista com toda a razão dele, que é uma crise de liderança, de fato é. Mas imagina, a crise climática é um sintoma de uma crise psíquica. Isso nos une a todos. O entendimento desse jeito. Ou seja, que o clima está falando, que a crise do clima está revelando, é um espelhamento de processos psíquicos que adoecem. E o Theodor Roosevelt, que propôs o termo ecopsicologia, ele afirma: civilizações adoecem assim como as pessoas. Sociedades se tornam neuróticas. Tem uma passagem que diz que uma sociedade, quando consegue esconder de si própria as incoerências do seu modo de viver, ela ainda consegue passar com saúde, mas tende a se agravar. E aquilo, assim como as pessoas, nós. E com o passar do tempo, as fendas na organização psíquica de uma sociedade vai se revelar em crises de várias ordens. Então, nós estamos vivendo uma crise climática, uma crise individual, a gente sabe bem disso, uma crise civilizacional. Pouca coisa. E nós vamos pensar na nossa clínica apenas como uma solução dos problemas com mãe, com papai, com marido, com a esposa. E como é que a gente faz isso, como o João bem disse hoje à tarde, sem tornar isso uma plataforma ecológica dentro da clínica, o que seria o desrespeito aos nossos clientes? Eu gostaria de entrar um pouquinho com vocês nisso. O que poderia contribuir para o entendimento de uma clínica junguiana inspirada
na ecopsicologia. Ou essa talvez não seja a melhor maneira de ser. Mas, literalmente, uma ecopsicologia junguiana, como Dennis Merritt, que é o principal autor dessa vertente, chama. Vamos pegar, primeiro, ainda em termos conceituais, o que seria um objetivo ampliado da clínica. Depois, vamos entrar um pouquinho na prática. Como seria uma clínica? Pensem naqueles 4 elementos com os quais eu comecei a falar hoje. O que é uma fenomenologia clínica ecopsicológica? Uma prática de uma ecopsicologia junguiana centrada na fenomenologia. Significa explorar qual é a nossa experiência direta daquilo que ficou na sombra, que é a relação do livro, é a consideração com as outras espécies. Eu diria que, do ponto de vista da fenomenologia ecopsicológica, não é suficiente um trabalho conceitual. Não vai funcionar. Não. É preciso que o trabalho envolva um reaprendizado das relações com a natureza na prática. Que a experiência coletiva, ela se... E a habilidade do clínico, usando os seus instrumentos, ela precisa chegar nesse ponto. De uma revisão de como as relações se dão. Eu tenho para mim que parte do trabalho dessa fenomenologia da reconexão se dá primeiro pelo próprio clínico tendo feito o seu trabalho reconectivo. Começa por aí. Especificamente nesse tópico dos 4, eu diria conhecer quem é você na relação mais humana. Significa explorar a experiência de estar na natureza. Significa aprofundar essa experiência usando os recursos que a ecopsicologia oferece para uma reavaliação não é nem uma reavaliação daquilo que impede, mas mais do que isso, uma descoberta do que ocorre conosco quando estamos em profunda conexão com o mundo natural. E apoiado na ecopsicologia, eu digo a vocês, e nem precisaria dizer, porque vocês têm essa experiência pessoal, uma profunda relação com a natureza é em si mesma curativa. Uma relação desobstruída, que nós chamamos, em termos de filosofia do diálogo, de Martin Buber, um bom encontro com a seriedade não o tu na natureza, reconhecendo o mundo natural como ente vivo, uma árvore como ente vivo, uma floresta como ente viva, uma floresta que te percebe. Viver esse tipo de conexão profunda, em si mesmo, coloca a nós, pessoas, num estado de centramento, que eu poderia dizer que é uma expressão da saúde. Uma amiga indiana disse que quando nós estamos num lugar, os 4 elementos estão. Esse lugar reivindica os 4 elementos de nós. Então, a estratégia de integrar o mundo natural ao processo terapêutico é uma inovação que os ecopsicoterapeutas estão buscando desenvolver de diferentes maneiras. Então, foco nisso. Transdisciplinaridade, que é trazer a prática da transdisciplinaridade no mundo clínico. O que busca a transdisciplinaridade, diferente do que é buscado na disciplinaridade, que é um especialismo ao extremo, é uma visão sintética, fruto do diálogo entre diferentes formas de saber. Ao mesmo tempo, trazendo para a relação de conhecimento
a integralidade da nossa psique. Significa que o meu corpo vai me ensinar, o meu sentimento vai me ensinar, não só a minha cabeça. A transcendentalidade rompe a hierarquia epistemológica da razão acima de todas as outras funções. E essa é uma dicotomia que está também na raiz da crise. Portanto, integrar toda a dimensionalidade, todas elas. Como o nosso corpo reage, como nossa emoção reage, como as intuições aparecem, dá abertura para essa totalidade da experiência que dialoga integralmente com a perspectiva fenomenológica da ecopsicologia. Ecocentrismo. Para onde que isso nos leva? O ecocentrismo nos leva para algo muito parecido com o quarto elemento, que é a decolonialidade. Se a experiência direta é muito importante para uma boa ecopsicoterapia, experiência direta de natureza, se essa acolhida da totalidade do ser, a decolonialidade e o ecocentrismo nos fazem olhar os complexos culturais, ou seja, os complexos da nossa sociedade, nos fazem olhar para as crenças fundantes do nosso modo de vida. E aqui é importante ter uma desintoxicação psíquica de crenças que se tornaram perigosas na nossa existência nesse planeta. São muitas. O antropocentrismo é uma. Mas a nossa economia, que se tornou uma economia da morte, ela é baseada em crenças que são disfuncionais também. Crescimento consciente crescente da economia, que é o mantra de todos os meios de comunicação, que é ensinado para os economistas nas faculdades, hoje virou um projeto autodestrutivo. Então, a gente não consegue libertar a capacidade de imaginar se nós somos prisioneiros de crenças que envelheceram. Por isso que trabalhar com as crenças fundamentam o lado antiecológico da nossa cultura, localizá-las, fazer a crítica delas, é fundamental, um importante ponto do trabalho terapêutico. É como psicoterapeuta. Se a gente tivesse mais tempo, seria bem interessante fazer um exercício, talvez a gente possa fazer depois, de quais são essas crenças. O que vocês têm como crenças fundantes da insustentabilidade do nosso ser? E outros teóricos trazem algumas ideias importantes para entender um pouco mais a teoria. A Dani falou da invulnerabilidade, que é uma ideia Wickman, que tem a ver com estruturas psíquicas baseadas na desconfiança, mas que se desenvolvem a partir de uma negação da vulnerabilidade essencial. Nessa obra, eu falei, A Natureza e a Loucura, Nature and Madness. Deixa eu só ver se eu não como é que eu estou. 10, onde eu vou falar. Meu Deus! Você não... Eu acabei. Eu já acabei, parece. 10. Então, vou ter que ser. Esse ego heróico e conquistador do qual você falou. Esse ego heróico e conquistador, que vai aparecer de forma subjetiva, de forma subliminar nos nossos clientes, infelizmente nós vemos, ele é baseado na crença da coisificação do mundo natural e no senso de poder sobre ele. O Paul Shepard chamou isso de uma adolescência civilizacional. Tipo, não passamos da fase adolescente. E o que significa amadurecimento real? Significa descoisificar. Significa olhar dando ao mundo e aos seres
a qualidade de entes vivos, conscientes ou sencientes e com direitos. Portanto, a presença do ecossistemismo na prática é o reconhecimento do direito de todos os seres que compõem essa grande teia de cumprirem a sua jornada evolutiva como nós cumprimos. E que a interrupção da teia da vida, a partir dos nossos interesses, nos coloca dentro desse quadro de um ego heróico disfuncional. Basicamente, uma ecopsicoterapia pretende um outro modo de habitar o planeta, que passa pela restituição da sensibilidade ecológica original, aqui que a gente chamou de o indígena de 2 milhões de anos que mora em nós. Isso significa, de fato, acessar esse indígena, não pensar sobre ele. Acessar esse indígena passa por rever crenças e ter a experiência direta da natureza. Por isso, é muito provocador você pensar numa ecopsicoterapia radical. O segundo livro de ecopsicologia é chamado Ecopsychology, Restoring the Earth, Healing the Mind, Restoring the Earth. Curando a mente, restaurando a Terra. Vocês já pararam para pensar que numa ecopsicoterapia essas coisas são juntas? Curar a mente é restaurar a Terra. Uma psicoterapia que cura a mente não se preocupa com a Terra não é uma ecopsicoterapia real. Mas como é que a gente pode operacionalizar um projeto de cura da Terra como parte de um contexto terapêutico? Vocês percebem a radicalidade de onde a gente pode ir? O que a gente pode criar? Como novas formas de psicoterapia podem surgir a partir dessa inspiração? Se você considera o ser humano como indissociável do meio natural, lidar com a subjetividade junto é insuficiente. É preciso redescobrir esse vínculo e que a psicoterapia seja também espaço de restauração da vida dentro e fora do humano. O que mais me encanta nesse projeto da ecopsicoterapia é a liberdade para criar outras formas de trabalho. Eu tenho estado insistindo nisso. Desde 2014, eu tenho feito parte do corpo docente do Instituto de Formação de Psicoterapeutas com esse propósito. Trazer elementos para uma clínica que seja coerentemente ecopsicoterapêutica. Para mim, é a coisa mais urgente do tempo que a gente vive. Diogo, fechei? 10 minutos? Obrigado. Eu preciso ter essa Ray Charles foi citado hoje aqui, o Diogo trouxe, Ray trouxe uma ideia para dentro da psicologia que a gente precisa prestar bastante atenção nela, porque ela é estratégica. Chamou de encantivismo. Encantivismo significa que quando a gente olha para o problema ecológico que nós estamos vivendo, talvez um desânimo e uma paralisia aconteça. Tomara que alguém pergunte sobre isso agora na fase das perguntas, eu queria falar mais sobre a cidade climática e paralisia. Mas o que traz, que é o encantivismo, é uma coisa muito importante, sabe por quê? Porque restaura a nossa capacidade de sonhar e nos apropriarmos de um futuro desejável. Com muita razão, algumas pessoas dizem que os grandes problemas é que nós perdemos a liberdade de sonhar. É como se o mundo já tivesse dado. É como se o sistema econômico que nós vivemos já é imutável. Está tudo imutado. E essa impotência que vem com a perda da capacidade de sonhar, que é o grande problema, precisa ser focalizada. Restaurar a capacidade de se encantar no futuro. Se encantar no futuro possível. Isso é parte indissociável de uma boa ecopsicologia. E agora? Vamos lá, vamos ver.
Então, primeiro agradecendo, né, as duas palestras que foram muito lindas, muito, acho que deram um bom embasamento, assim, né, para a gente pensar algumas questões sobre a clínica. E eu fiquei aqui pensando, Marco, essa última coisa que você falou sobre os sonhos, né, e aí eu fiz uma ponte também com a nossa vida onírica, e o Siddhartha Ribeiro fala disso, né, que a gente não sonha mais, né, e muitas vezes isso também está ligado ao fato das pessoas se medicarem para dormir, né, muitas vezes tomam remédios que são hipnóticos, então não tem mais uma vida onírica, pelo menos no registro, mas essa vida onírica. Então, queria pensar um pouco, né, sobre isso que você até falou, que você gostaria de falar mais, né, da ecoansiedade, essa sensação de paralisia e também essa falta, né, do imaginar, né, do sonhar tanto desperto, né, mas também dessa não renovação da psique, né, porque é como se a gente não registrasse mais nossa vida onírica, né, ou alguns, né, acho que nós aqui fazemos análise junguiana e tal, a gente até registra um pouco mais, mas, assim, né, a média, né, não sonha mais, né, apaga, né, acho que eu não sei se é o Siddhartha Ribeiro que fala isso, ou um outro autor, que fala, as pessoas vão dormir, elas apagam, né, elas não, nem tem mais uma indução do sono, assim, né, elas simplesmente apagam, né. Tem uma coisa para complementar. Sim. Mas eu gostaria de aproveitar da sua apresentação o elemento onírico desperto. Então, significa reconhecer desejos, reconhecer utopias. Utopia é traduzido como um lugar que não existe. Não tem importância que não exista, porque a função da utopia é nos colocar para frente. Mas criar imagens que correspondam aos anseios mais profundos e transformar essas imagens em projetos sociais, projetos de uma sociedade, não projetos sociais, projetos de um futuro. Existe uma obra, esqueci o nome, o título dela, mas o subtítulo é fantástico. Ela diz assim: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Realismo capitalista. Realismo capitalista. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É um belo exemplo de como a nossa capacidade de imaginar o diferente foi cooptada por uma normalidade. Aqui, o tópico é capitalismo, mas a gente poderia usar também outras expressões. O que importa é essa ideia de captura da liberdade de imaginar futuros. Isso é um empoderamento da pessoa que, numa boa clínica, ela vive. Restaura a liberdade de assumir o que é importante. Né? E a gente está precisando fazer isso como sociedade. Ok? Eu vou aproveitar uma outra parte que você tinha colocado, que é, então, a ansiedade climática, que eu não falei. Quando eu viu que viria no fundo da psique algum movimento curativo, né? Ele estava antecipando que, se o movimento de reequilíbrio não viesse com tomada de consciência, ele teria sintomas. De maneira que a fase depressiva da nossa civilização, que é essa que nós estamos vivendo, século XXI, eu falo isso, século XX foi o século da ansiedade. Esse era o sintoma. A palavra da pressa e das ameaças. O século XXI se transformou no século da depressão. O rumo da mente, o rumo está sendo perdido. Agora, um agravamento, que virou também o século do delírio. Eu vejo na extrema-direita um sintoma delirante. Para mim, um agravamento do quadro. E dentro desse contexto de busca de restabelecimento da saúde,
graças a Deus, ou a sabedoria autorreguladora do organismo psíquico, veio a ansiedade climática, já reconhecida pelos psiquiatras. Eu diria que é uma estratégica expressão de saúde da psique coletiva. O surgimento da ansiedade climática. O que isso quer dizer? Que nós vivemos uma sociedade que vive em negação em relação aos sentimentos que vêm com a morte da natureza. Diogo trouxe hoje a questão do antropoceno. O antropoceno está sendo construído há muito tempo. Há muito tempo. E construído a partir da negação dos vínculos. Dos vínculos com o mundo natural. A ansiedade climática, também chamada de eco-ansiedade, é a primeira expressão coletiva curativa em termos de sintoma que tem diretamente a ver com a disfuncionalidade das nossas relações com o meio natural. Isso é estrategicamente importantíssimo para nós que trabalhamos com clínica. Porque não tem dúvida que esses pacientes vão chegar para vocês cada vez mais. Cada vez mais. E saber o que fazer com esse presente que a psique coletiva está dando é muito importante. O Rose, que foi convidado para dar uma conferência no Congresso Nacional da Gestalt Terapia dos Estados Unidos, ele deu como exemplo. Alguém já viu aqui sexo de tiros? Um filme antigo concorreu ao Oscar, que começa com uma sessão de análise. Na sessão de análise, a paciente diz assim: todo dia que eu boto um bicho lá fora, eu me pergunto para onde vai esse bicho. E aquela lata abre aquela boca, olha o bicho, não tem a menor ideia de para onde vai aquele bicho. Aí um analista diz assim: você se lembra que na semana passada você estava preocupada com o barro que estava aderido? Parece que você tem um foco naquilo que você consegue controlar. A gente poderia pensar assim: poxa, que sacada desse cara. Ele conseguiu captar uma coisa que é o barco e o bicho. Mas o Rose cruel diz assim: vocês se deram conta que ele nem levou a sério o tema bicho? Esse psicoterapeuta nem começou a fazer as faturas da dissociação ecológica que ele também vive. Por isso a necessidade do psicoterapeuta fazer o seu trabalho terapêutico em relação a essas disfuncionalidades. Porque quando os clientes chegarem, é claro que a gente tem que estar consciente desses temas. Tem que ter avançado nesses temas. E aproveitar a ansiedade climática como uma mensagem da alma, referendando, confirmando as fantasias que a pessoa traz como possíveis, são possíveis, as fantasias que são a crise de ansiedade. Né? Elas são possíveis. Se o terapeuta for sensível, ele terá visto que ele também tem esse medo. Né? Se aproveitar a chegada da ansiedade, explorar um pouco mais, ele vai ver junto desses medos ali com tristeza. Tem desesperança, tem raiva, que é ótimo, porque quando aparece a raiva, a cura começou, a pessoa sai do marasmo, né? E tem outros sentimentos que vão estar ali. Portanto, trazer todo esse complexo emocional que vem junto com a ansiedade climática e colocar a pessoa frente a uma realidade, ajudar a pessoa a se ver dentro dessa realidade, que implica muitas coisas, mas entre elas, ser coerente com o próprio coração, coerente com a alma, e fazer o que a alma pede. É preciso que o medo vire ação. Então, acolher com maturidade esse sintoma. Obrigado. Só complementar aqui com a pergunta da Lê, foi o Siddhartha mesmo que fala
E tem uma curiosidade, né, de toda a pesquisa do Siddhartha, que, assim, ele foi fazer o doutorado dele, ele ganhou uma bolsa, eu acho, que é uma Rockefeller e tal, Nova York, não sei o quê. E ele foi lá para estudar os sonhos de aves, né, principalmente, outros animais. E aí ele foi descobrindo, né, assim, isso já era uma pesquisa dele, né, que os animais também sonham, né, e que eles atingem o sono REM, com a diferença de que eles têm sonhos mais curtos, né, e que a partir desses sonhos eles têm a capacidade de mudança de comportamento e aprendizado, né. E quando ele vai fazer o doutorado dele, ele falou que ele fica 6 meses com muito sono, né? Que ele dorme, dorme, dorme. E ali ele muda a pesquisa dele para né, assim, a importância desses sonhos, né? Para que esses sonhos possam reaparecer. E hoje o Siddhartha é um grande cara no movimento político para que a gente possa ter tempo de contemplação, né? Se a gente está falando sobre questões climáticas, ambientais, e a gente não está fazendo um movimento político para a gente poder derrubar escala de 6 por 1, né? A gente também está contando com esse sistema que faz com que as pessoas se anestesiem cada vez mais, né? Que elas não tenham um tempo de contemplação, de viver prazerosamente, né, no mundo, que elas não tenham tempo de sono, e aí elas ficam completamente empobrecidas sem sonhares, né? Sejam eles pessoais, sejam eles sonhares, né, que atravessam através do nosso mecanismo, né, do nosso ecossistema psíquico, né? Que é uma coisa até que, assim, uma coisa não inibe a outra, né? A gente pode tratar sonhos da perspectiva pessoal, da perspectiva coletiva, da perspectiva ecológica, e, assim, uma coisa só vai unir a outra, né? Só vai complementar a outra, ela não vai invalidar a outra, né? Só queria complementar isso. Qual é a crença que está por trás disso? Do quê? Do quê? Vou provocar velhos. Nessa fala do Siddhartha, que você acabou de falar sobre a pressa, qual é a crença que está aí? Uma crença profundamente disfuncional e que inspira todos nós. Não podemos parar, né? Time is money. Time is money. Não podemos parar. Quanto mais rápida a nossa vida, mais produtivos nós somos. Né? E isso é o que tem que acontecer. Felizmente, começam a aparecer pensadores fazendo esse contraponto, que eu acho claro. A Lorena falou dele, eu sempre esqueço o nome do... Rio. Não. Rio, como é? O Rio, né? Não. Aquele filósofo que é coreano. O Byung-Chul. Esse cara é bárbaro. Tem um livro dele chamado Vida Contemplativa, que é justamente isso. Vai na sombra da cultura, porque pode dizer que está na sombra da nossa cultura. É o ócio. Né? É o direito a parar. A experiência do silêncio, do não fazer nada. Não fazer nada. E a experiência de não fazer nada, desculpa, mas me lembrou o Garcia Ribeiro. Vocês conhecem o Garcia Ribeiro, né? Eu tive a oportunidade de conviver com ele. O cara era um cão criativo. Ele falava o tempo todo. Se tinha que ter uma caneta, ele saía cada coisa genial, as coisas que ele falava. E ele contou um que é ótimo. Disse que ele estava no plenário do Senado Federal, sozinho. E aí, a secretária dele, uma senhora muito antiga, né, chegou assim: senador, eu estou procurando o senhor por toda a casa, o senhor está aí sem fazer nada. Aí ele disse assim: mas, Fulana, você não sabe que quando eu estou sem fazer nada é quando eu sou mais produtivo? Esse outro tipo de produtividade que é da alma precisa de tempo. E essa sociedade adoecida nos dá tempo. É isso. Poxa, nem deu tempo de eu terminar de anotar aqui. Eu queria trazer
primeiro agradecer, na verdade, né, a fala de vocês, muito obrigada. E trazer 2 pontos, que é a das humanidades, e aí eu queria citar o Nego Bispo, que é uma das pessoas aí no meu processo de descolonização, e ele fala que ele não é um humano, né? Ih, não tá ouvindo? Perdão. Então, agradeci, né? Mas queria citar o Nego Bispo para a parte das humanidades, que ele fala que ele não é um humano, né? Que ele é um quilombola, um lavrador, um pescador, é um ente do cosmos, e que os humanos não, os humanos têm medo do cosmos, né? Que a cosmofobia é a grande doença da humanidade. E aí, você trazendo as humanidades e tudo mais, eu fico me questionando se será que a gente consegue deixar de ser humano? Porque se o ser humano ele está nesse lugar de ser eurocêntrico, pertencente a uma monocultura, né? Talvez ressignificar esse, né, ser humano. E aí outra coisa que eu queria trazer é da ansiedade climática como uma resposta coerente e saudável por tudo que a gente está trazendo. Infelizmente, na minha clínica ainda não apareceu pessoas com a ansiedade climática. Eu fui, que chegou para minha psicóloga com essa demanda, mas chega para mim muitas demandas individuais ainda, né? Tipo, da própria vida e tudo mais. Então, não chega nessa expansão, mas eu tento trabalhar também. Mas eu trabalho muito com mães e teve o filho de uma dessas mães que estava passando por ansiedade climática diante de tempestades, porque eles viveram no Rio Grande do Sul, né, o que aconteceu. Então, sempre quando chovia, ele apresentava uma coisa muito reativa e aí eu fico questionando assim, a gente vai dar um diagnóstico, a gente vai medicar, a gente vai trazer tá tudo bem para essa criança ou a gente vai realmente preparar ela para isso, né? Trazer os recursos para isso. E como a gente precisa ter esse cuidado também com as crianças de não trazer esse embotamento que nós adultos trazemos, nessa negação, né, de que vai ficar tudo bem, porque não vai, né? A gente precisa capacitar as crianças para isso. E como que a gente pode trazer isso também para a clínica, né? De acolher, né, essa ansiedade climática que aparentemente está vindo mais nas crianças do que nos adultos, né? Porque as crianças não estão nesse antropocentrismo, né, voltados a si mesmo. É isso. Primeira vez que você está. Quem primeiro levantou esse fenômeno foram países do norte. Lá, no ano de 2019, 2019 e 2020, foi um crescimento muito grande de casos. Isso levou, já em 2017, isso levou a APA a soltar um documento de orientação aos psicoterapeutas norte-americanos. A American Psychiatry Association lançou um documento também, orientando psiquiatras. Você encontra isso nos países nórdicos, no Reino Unido, né? Porque eles começaram a ver com mais frequência esse tópico. O Brasil já está aparecendo, você vai ver isso chegar para você. Ponto importante que é esse que você coloca, puxa, a coisa vai ficar pior. Não tem nenhuma dúvida de que vai ficar pior. Infelizmente, parece que a nossa espécie vai precisar fazer as coisas piorarem um pouco antes de uma virada. Eu, pessoalmente, acredito muito que a gente vai ter uma virada. Vai ter uma virada. Por enquanto, nós estamos testemunhando o ressurgimento da mentalidade supremacista branca, antropocêntrica, que comanda essa economia, que lucra com os combustíveis fósseis, voltando ao poder. Mas como a maneira deles pensarem não tem como resolver os problemas, o problema vai piorar. E essa culpa mesmo vai ser expelida no meio de uma nuvem. Quando o cenário começar a ficar mais evidente
Isso faz, e você tem razão, que as crianças sejam as mais sensíveis. Crianças e adolescentes estão sofrendo muito com isso. As estatísticas são muito impressionantes, com crianças e adolescentes. Inclusive, uma pesquisa que mostrou que há um sentimento generalizado de traição. Traição. Porque os políticos não resolvem, parece não querer resolver, o problema só piora. Eu chamo isso de uma deslealdade geracional. Uma deslealdade geracional. Que quando vier a consciência da nova geração, vai ficar muito feio para a geração. Então, vejam que tem muitos elementos que vão surgir dentro dessa virada. Junto com a tomada de consciência, tem aqueles que não vão tomar consciência, que preferem a negação. Esses vão se filiar a movimentos radicais e negacionistas e coisas do tipo. No entanto, os adolescentes e crianças não são sozinhos. Sabem quem mais sofre? Os cientistas do clima e ativistas ambientais. Essa turma está passando um péssimo momento. Eu sugiro vocês pegarem uma reportagem, um documentário-reportagem que o UOL fez no mês de junho, chamado Um Ponto de Não Retorno. Se for lá no UOL, vocês vão achar isso aí. Ponto de Não Retorno. E como clínicos, prestem atenção, não no que os cientistas do clima estão falando, mas como eles estão falando. Você vai ver gente de profundo sofrimento. Os que sabem mais estão sofrendo. E aqueles que conseguem ver a realidade sem as crenças disfuncionais sofrendo. Acho que Estava aqui pensando, né, por que no Brasil essas demandas têm chegado ainda muito pouco, né? Eu me vi associando muito à questão do racismo ambiental, né? Como as pessoas que já estão sendo impactadas, né? Há muito tempo impactadas, já tem seus mundos aí destruídos, né? São pessoas que não têm acesso a esse tipo de atendimento. Então, acho que até chegar nas classes mais altas, que são as pessoas que têm acesso à psicoterapia, né? Que está chegando, que já chegou, é porque né, isso está escalonando, né? Então, não sei, uma pergunta aí para a gente se fazer, né? E quanto a Nego Bispo, né, da sua pergunta, se tem como a gente deixar de ser humano, né? Depende da perspectiva de humano que você está falando. O Nego Bispo está falando que ele não é humano, esse humano com H maiúsculo, ele não faz parte dessa referência de mentalidade separada, né, de todo o resto, né? Ele é integrado no cosmos, né? Ele é uma das vozes do cosmos, né? E então, assim, eu acho que tem e não tem, né? Assim, dependendo da perspectiva, eu acho que existem mecanismos e caminhos que podemos aprender com essas pessoas que já sabem os caminhos e que nunca se desconectaram, né? Ao mesmo tempo, humanos, enquanto espécie, seremos, mas cada um na sua individualidade, cada um no seu povo, na sua cosmovisão, né? Nas suas diferentes humanidades, né? Que abarcam não só humanos quanto não humanos. Então, depende da perspectiva de que você está falando e usando, né? Um pouco essa brincadeira de desumanizar e humanizar, né? Que aí vai depender, né? Humanos seremos como espécie, né? Mas podemos desumanizar, né? Podemos aprender com essas, né? Com essas pessoas que nunca desconectaram, né? Quais são os caminhos? Como podemos nos reinventar, né? Como podemos voltar aos sonhares? Como poder habitar ruínas, né? Essa sua fala me faz pensar um movimento importantíssimo na história da psicologia, que é o movimento, de onde vem o movimento do potencial humano, e que a busca
era sermos humanos no pleno potencial do humano. E o humanismo, para mim, é uma inspiração. O pleno potencial humano é uma inspiração. No entanto, obviamente, o movimento humanista foi bastante antropocêntrico. E ele exigiu uma revisão, que seria um eco-humanismo. Eu gosto muito da visão do Edgar Morin. Ele fala de desumanizar, que você está trazendo. Ele fala de rehumanizar o humano. Rehumanizar o humano, porém, dentro do contexto de uma identidade planetária. Isso é que a gente precisa. O senso de identidade planetária. E só voltando à questão que você levantou, sobre como sustentar uma narrativa positiva para uma criança, quando você sabe que a coisa vai piorar, eu acho que o trabalho não fica completo para nós, os psicoterapeutas, se a gente não se realmente encantar com essa vida e poder imaginar um futuro. E, além disso, saber que existe um número enorme de pessoas que estão fazendo um esforço muito importante em todos os países, de muitas diferentes maneiras, trabalhando a partir de um novo paradigma. A gente não vê isso acontecer. Mas tem muita gente trabalhando que essa criança, e você mesmo, terapeuta, não se sentir parte da solução. Parte da solução. É lindo ver o que está surgindo por aí. Mas como um amigo e professor chamado Roberto Crema uma vez ele disse, quando você destrói uma floresta faz muito barulho. Mas quando ela cresce em silêncio. E é isso que está acontecendo. Tem um movimento que está vindo em silêncio, trabalhando já sobre outros prismas, apenas esperando chegar a hora. E aí, só para fechar, vocês podem entrar com isso também, lembrar um historiador chamado Arnold Toynbee. O Toynbee tem estudo sobre as civilizações em decadência, as grandes mudanças das civilizações. E ele criou o conceito de minorias criativas. Diz que toda civilização entra em crise quando o pensamento dominante cria problemas que não dá conta mais de resolver. Quando o socorro surge das minorias criativas, que funcionam a partir de outra lógica. Portanto, elas têm solução para o problema. Mas elas estão contra a maioria dominante. Como a maioria dominante, coerente com o que eu disse há pouco sobre a extrema-direita, não tem condições de resolver os problemas que ela está criando, em um certo momento isso vai agravar. E aquelas minorias criativas vão crescer e em um determinado momento elas vão passar a ser força dominante. É isso que a gente chama de uma grande transição. E isso é muito importante dizer para os nossos clientes. Nós estamos vivendo uma grande transição. O novo já está brotando, mas precisa de força, precisa de ajuda. Tem uma normalidade que adoeceu e vai ser deixada para trás. Eu acho que isso, para mim, fecha essa questão. Já? Tem mais aí? Gente, amanhã, 9 horas, é outro auditório. Vou mandar para que vocês saibam aonde é, onde o bloco que é, ninguém se perder. Eu esqueci de falar isso, mas no link do grupo, na descrição, tem um link para síntese coletiva, que é um documento para ser produzido durante o encontro. Quem estava atento no online, acabou vendo, usou, beleza. Eu sei que as falas foram ótimas agora, todo mundo ficou muito mobilizado, pensando muita coisa, sentindo muita coisa. Esse documento pode ser produzido a qualquer momento. Vocês podem colocar depois o que vocês anotaram, as reflexões, as contribuições.
Tem diversos itens lá para vocês contribuírem, tanto com as pressões individuais, quanto com recomendações de livro, de filme, que vocês estão correndo na cabeça de vocês. Quem está online também pode ir preenchendo, passar link, que anotou nos cadernos, o que está pensando agora. No final do seminário, a gente vai dar uns dias, a gente vai fazer um PDF desse documento e vai enviar para todo mundo. Vai ser uma memória coletiva de tudo que foi produzido, tá? Então, eu esqueci, mas eu acho que todo mundo querendo mais, só que está tarde, então vocês podem continuar anotando lá, amanhã tem mais. Beleza? Obrigado. Né?